Bom dia para todos e para todas aqui reunidos. Saudações do Emocional Amor. Primeiramente, quero parabenizar a formação dessa mesa e essa iniciativa de falar sobre saúde mental e agradecer o convite, a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do que eu venho estudando, trabalhando e entendendo também sobre as emoções com vocês. Então, obrigado por essa oportunidade. Só falando um pouquinho mais de quem vos fala, até para vocês terem melhor ciência, eu sou psicólogo de formação e me interesso principalmente pelas emoções humanas, a forma como elas são expressas. Por meio do corpo, por meio da voz, por meio dos gestos, por meio do rosto e das expressões, ou microexpressões faciais, que o Dr. José Otávio falou e bem. Então eu tenho um particular interesse no estudo dessas expressões emocionais e trabalho dentro da psicologia com Gestalt terapia, que é uma abordagem da psicologia cujos ensinamentos falam de autonomia, falam da responsabilidade e apontam para essa importância do contato com o corpo, com as emoções, dos níveis de contato consigo, os níveis de contato com o outro e com o próprio ambiente. Além de eu utilizar também nas minhas práticas alguns protocolos da chamada psicologia positiva, quando o propósito não é uma investigação sistemática, uma atualização dos conflitos emocionais, mas sim algo direcionado ao fortalecimento da pessoa ou até a prevenção de possíveis dilemas afetivos, existenciais. Bom, como o meu tema... O tema da minha apresentação, qual é a chave da modificação, resposta à emoção, desde já, e após experiências emocionais que tivemos aqui, vos convido a pensar e responder para vocês mesmos o que estão sentindo neste momento. Se há uma emoção, naturalmente, qual é essa emoção, como você a chamaria, nomearia, onde você sente ela, é importantíssimo, qual a intensidade dela, é baixa, é média, alta e assim por diante. E pergunto isso porque todo dia ele é cheio de emoções. A todo momento, enquanto a vida, nós estamos nos emocionando. As emoções ocorrem a todo instante, são muito rápidas e acontecem no nosso corpo. O próprio fato de eu ter feito essa pergunta pode ter causado uma ou mais emoções em algumas pessoas, e emoções diferentes e particulares para cada um, desde o interesse, a curiosidade, o desdém, a surpresa e assim por diante. Então, estudando as emoções, eu percebi como esse é um tema relevante, importante e prático. Afinal, estamos em contato com elas o tempo todo e também buscamos ou almejamos emoções e sensações específicas, principalmente as chamadas emoções positivas, a felicidade, a alegria, o interesse e assim por diante. Também utilizamos as expressões emocionais, como os chamados sorrisos amarelos ou as lágrimas de crocodilo, na relação com as outras pessoas. Isso por quê? Porque desde o berço, o bebê humano, ele começa a perceber as consequências, bem como as recompensas que ele tem quando ele utiliza essas expressões emocionais. E dessa forma, o sorriso, tanto o sorriso verdadeiro quanto o sorriso falso, por exemplo, quanto as lágrimas e a questão do choro, são um dos primeiros fenômenos organizadores do psiquismo humano, isto é, da nossa mente. Muito antes do desenvolvimento da linguagem, esses sinais não verbais da emoção. A emoção, o seu uso e o seu reconhecimento fazem parte de uma herança genética evolutiva,
né, e está configurada em estruturas antigas do cérebro, né, que os cientistas chamam de cérebro límbico, né, o sistema límbico. E nós encontramos essas estruturas também no cérebro de alguns outros animais, como os mamíferos e os primatas. A principal diferença entre a emoção do homem e dos outros animais é que o homem, ele pensa, ou pelo menos, né, ele pode pensar, né, sobre a sua emoção, seja a nível mais consciente ou mais inconsciente, todavia, né, ele processa a emoção dele. E isso deixa marcas profundas na sua vida. Grandes prazeres, conquistas, realizações ou expectativas, né? Bem como grandes crises, conflitos, traumas, paralisações, interrupções. O homem, diferente dos animais, ele pode aprender com as suas emoções. Isto é, entendê-las, mapeá-las, usá-las, reconhecê-las, regulá-las e também acessá-las quando ele quiser. Muitas pessoas não sabem, né, como atingir uma emoção, apesar, né, de buscar muitas vezes mais alegria, mais felicidade, querer fugir do medo, querer evitar a raiva ou as demais emoções, né, negativas, por exemplo. Então é importante compreender toda essa dinâmica da emoção, né, da literacia emocional, o ensino das emoções, que vai do uso, do reconhecimento, da empatia e do acesso às próprias emoções. E é principalmente sobre esses componentes e sobre a pertinência de um programa, né, ou de práticas voltadas à literacia emocional, ao ensino e gerenciamento das emoções, dos sentimentos, dos afetos, que eu voltei à minha apresentação de hoje. Então eu costumo dizer que as pessoas são ensinadas conforme vão crescendo, se desenvolvendo, né, na maioria, né, das vezes, a andar, a falar, a comer, a brincar, a se vestir, a estudar, a trabalhar, a dirigir, entre tantas outras atividades. Mas nunca, ou melhor dizendo, raramente, elas são ensinadas a sentir. E uma vez que as emoções determinam a qualidade das nossas vidas, penso que é sensato, né, e também prático falarmos e estudarmos as nossas próprias emoções e as emoções da nossa sociedade. Freud, né, famoso psicólogo, psicanalista, ele já dizia, né, lá atrás, né, as emoções reprimidas nunca morrem. São enterradas vivas e saem mais tarde da pior forma. Na época do Freud, né, o conflito afetivo, só para vocês entenderem, era tão intenso que as pessoas desenvolviam sintomas físicos, como paralisias de membros do corpo, né, cegueiras, amnésias, esquecimentos, afasias, né, os chamados distúrbios da fala, entre outros, que não tinham, né, causa orgânica física nenhuma, mas eram decorrentes, né, de um processamento afetivo incompatível entre os desejos e as proibições das emoções envolvidas, né, chamada neurose histérica na época. Da época de Freud, naturalmente até os dias de hoje, o conhecimento sobre as emoções, bem como o sofrimento relacionado a elas, caminhou junto com a ciência e com a sociedade. Dessa forma, hoje podemos falar, né, de um QE, um quociente emocional, que diferentemente, né, do QI, o chamado quociente de inteligência, pode ser desenvolvido e aprimorado ao longo da vida. Mas, por outro lado, né, também falamos de uma série de patologias emocionais que emergiram, né, como transtornos de ansiedade, transtornos de pânico, as depressões, as bipolaridades, né, além de fenômenos como depressão pós-parto, burnout, o próprio bullying e altos índices de suicídio entre jovens, por exemplo, né, que são fenômenos mais associados ao nosso contemporâneo. Principalmente após, né, a fundação da chamada psicologia positiva, foi possível investigar as qualidades, forças e virtudes humanas, né? E dessa forma, hoje, a gente pode contar não só com a tradicional, né, psicologia reparadora de danos, né, mais semelhante, né, a um modelo médico, mas também, né, com essa psicologia preventiva e fortalecedora, né, corroborada pelos mais recentes estudos e pesquisas científicas.
A neurociência, né, a ciência que estuda o cérebro, ela aponta, né, que o nosso cérebro precisa se emocionar para aprender. Isso, né, essa prática, esse afeto deve ser levado, né, para a sala de aula, senão não vai haver assimilação. E algumas, né, escolas do mundo, né, principalmente, né, algumas escolas da Europa, aqui no Brasil, né, a gente tem também, né, algumas escolas municipais, eu consegui encontrar algumas no Paraná, outras no estado de São Paulo, em Santana do Parnaíba, tem até uma na zona sul de São Paulo, mas principalmente, né, as amostras que a gente tem vêm de escolas particulares e muitas vezes, né, de modelos que estão sendo aplicados na Europa. Mas por que eu estou falando isso? Porque essas escolas estão começando a ensinar os alunos a lidar com as emoções, a gerir os próprios sentimentos e os próprios afetos. E os exemplos, eles apontam, né, que desde as aplicações e intervenções mais simples, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais resultou em diminuição do preconceito, do bullying, de agressividade em geral entre os pares, para com colegas, para com professores, para com funcionários da instituição, além, isso não é só enquanto redução de danos, mas tem os ganhos também. Além de permitir maior integração da turma, trabalhos em grupo, por exemplo, aumentos na criatividade, motivação intrínseca, participação em aula, desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, a própria compreensão dos vínculos e dos papéis sociais que são estabelecidos, porque isso pode frustrar, e frustra muitas vezes o estudante, dos próprios impulsos sexuais, dependendo, né, da faixa etária que isso era trabalhado, bem como todas essas práticas auxiliavam também no auxílio e na criação dos chamados valores éticos e morais. E o mais interessante é que todas as disciplinas, elas permitem essa preocupação, concomitantemente, né, com as habilidades socioemocionais. Então, falo da matemática, da literatura, da história, principalmente pensando, né, em discussões em grupo, em trabalhos em grupo, não há muita dificuldade em adaptar disciplinas para trabalhar competências socioemocionais dos estudantes também. Então, as aplicações com estudantes costumam empregar desde dinâmicas, jogos, utilização de filmes e as tradicionais, importantíssimas rodas de conversa, a depender naturalmente da faixa etária dos mesmos, né, e como que isso é conduzido. Na minha prática eu pude constatar também que os professores que conseguem ler as emoções dos alunos em tempo real, muitas vezes eles percebem motivações e interesses genuínos que reforçam o aprendizado, né, o chamado amor pelo aprendizado, além de perceber e poder intervir empaticamente sobre conflitos grupais, na sala de aula, muitas vezes como exclusões, né, de pares, ou antecipando possíveis desenrolares agressivos, como o próprio bullying, o próprio preconceito. Uma boa notícia é que o Ministério da Educação determinou, por meio da Base Nacional Comum Curricular, né, o BNCC, que as escolas têm até 2020 para implementar programas que contemplem as habilidades socioemocionais. O que implica em trabalhar as habilidades intrapessoais, eu para comigo, com meus afetos, com meus valores, né, autoconhecimento, autocontrole, automotivação, e as também chamadas habilidades interpessoais, de pessoa para com pessoa, empatia, relacionamentos interpessoais e assim por diante. Felizmente, a educação básica, né, ela compreende o ensino infantil, ensino fundamental e ensino médico, né, como apontado no BNCC. E sendo, né, que alguns dos eixos das 10 competências gerais de educação básicas apresentados na versão atual do BNCC estão diretamente relacionados com a inteligência emocional. Então, eu vou passar rapidamente, né, só esses 10 eixos e comentar principalmente sobre 3 deles. Então, eixo 1, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Eixo 2.
exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação, a criatividade, para investigar causas, elaborar testes, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Eixo 3, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas, culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Eixo 4, utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Eixo 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Eixo 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias no mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Eixo 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Eixo 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Eixo 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos diversos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. E o último eixo, eixo 10, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Bom, em minha análise, nenhum dos tópicos fala de capacidades puramente intelectuais ou cognitivas, mas todos, um por um, direta ou indiretamente, estão compreendendo também as competências emocionais. Eu quero destacar os tópicos 8, 9 e 10, os três últimos, pois me parecem ser os que mais diretamente destacam a estrutura dessa literacia, desse ensino. Então, no 8, nós temos, cuidar da saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Aqui é interessante que a saúde mental, a saúde emocional, ela aparece ao lado da saúde física. E podemos compreendê-la como uma autoestima, uma autoimagem adequada, onde a visão do eu não é distorcida, aqui no caso, mas correspondente à realidade, em se tratando de habilidades intrapsíquicas. Também como uma compreensão e regulação dos gatilhos, que determinam determinadas emoções, que disparam determinadas emoções. Bem como se essas emoções estão sendo funcionais ou disfuncionais, são adequadas ou não são adequadas àquele ambiente quando elas estão aparecendo. Envolve também lidar e aprender com as frustrações,
isso é importantíssimo, além de manifestar respostas pró-sociais. Faço questão de destacar também, julgo de extrema importância, a compreensão exposta entre aspas da diversidade humana, que está no texto, uma vez que entendo que é o homem que explica o mundo e não o contrário, e que cada ser, né, ele é genuinamente único, constrói valores, tem desejos, medos, emoções que são processadas de maneira altamente singular, pessoal, na sua tentativa de existir e de ser alguém no mundo. Tem emoções boas chegando aqui. E ainda que existam tipologias que tentem rotular... Obrigado. Um café emocional. E ainda que existam, né, tipologias que tentem rotular o homem, até numa tentativa de explicá-lo, compreendê-lo, né, muitas vezes acabam perdendo o contato com a diversidade, com a diferença, com a singularidade, com o universo particular que é cada ser humano. O homem, ele é um processo emocional em constante transformação. E penso que para a gente compreender essa diferença constitucional que nos faz, é fundamental, se a gente entende isso, para exercer, né, a verdadeira empatia. Compreender a gente, né, enquanto diferente e o outro, naturalmente, enquanto diferente. Dessa forma, né, vai facilitar, né, o verdadeiro contato com o outro, com seus afetos. Então, para mim, não faz sentido, por exemplo, falar de um esquizofrênico, falar de um autista, falar de um depressivo, pensando em estruturas que costumam dificultar, né, significativamente o contato consigo e com o outro. Mas faz sentido e é importante falar de uma pessoa que tem um ajustamento de personalidade psicótico ou esquizofrênico, que é completamente diferente. O ajustamento psicótico ou esquizofrênico da Maria é completamente diferente do ajustamento psicótico do João. Faz sentido e é necessário falar, né, de uma pessoa que tem um ajustamento de personalidade do espectro autista. Falar de uma pessoa que está com um ajustamento depressivo no seu contato consigo e com o outro. E dessa forma a pessoa, né, esse ser em constante processo e mudança, passa a ser o foco, enquanto a sua suposta patologia ou psicopatologia se torna o fundo, que são os padrões que a gente encontra na literatura. Passamos então dessa forma a olhar, ou pelo menos a voltar o nosso foco para a pessoa e para as necessidades dessa pessoa. No eixo 9, fala-se do respeito, do acolhimento e da valorização da diversidade das pessoas e das culturas, de forma empática e sem preconceitos. Aqui acho importante apresentar minha visão de empatia. Uma vez que eu percebo que muitas pessoas acreditam, né, pensam que a empatia é saber reconhecer aquilo que o outro está sentindo. Isso certamente faz parte da empatia, mas não a totaliza. Além de conseguir identificar o que o outro está sentindo, a natureza da empatia, penso eu, envolve uma sintonia adaptada, sensível à emoção do outro, a emoção que o outro está vivenciando. Isso implica tanto na forma como se ouve, como se escuta, como se vê essa emoção no outro, como na maneira também que você reage a essa emoção. A sua escuta, a sua fala, a sua pergunta, a sua intervenção, o seu toque, o seu acolhimento, o seu incentivo, por exemplo. Essa resposta devidamente dosada e sintonizada à necessidade emocional do outro caracteriza o verdadeiro gesto empático. Que, a meu ver, é a parte mais difícil, né? Saber responder ao afeto do outro sem ser negligente ou intrusivo, por exemplo. Saber oferecer o suporte ou saber oferecer a frustração necessária que uma determinada situação exige. Penso que reconhecer a emoção, né, e até a intensidade da emoção do outro é o mais fácil. Né, até com cursos rápidos, de poucas horas de duração, a gente ensina o reconhecimento para as pessoas. Mas o que fazer e como fazer com essa emoção, penso que deve ocupar mais
os nossos pensamentos, as nossas considerações contemporâneas sobre empatia. No eixo 10, reforça a preocupação com a liberdade, autonomia e responsabilidade aliadas às competências pró-sociais e preocupações com o todo, a democracia, a ética e a sustentabilidade. Ou seja, ao longo dos eixos apresentados na Base Nacional Comum Curricular, há diretrizes que compreendem pelo menos, a meu ver, 3 âmbitos de desenvolvimento das habilidades sociais. Um primeiro, individual, pessoal, eu para comigo, para com as minhas emoções, afetos, sentimentos. Um segundo, que é interpessoal, eu para com o outro, com as emoções dele e com os nossos afetos. E um terceiro, que é um interpessoal político ou social, eu para com os meus semelhantes, para com os meus diferentes e para com o nosso meio. Eu chamei de individual pessoal. É uma interpretação minha, uma visão que eu percebi. Então, mapeei esses 3 eixos. Um individual pessoal, um segundo interpessoal e um terceiro intersocial, ou político. Inclusive, eu fiz toda essa estrutura aqui, pretendo disponibilizar até para verificação de fatos, conferência de ideias, caso haja necessidade, isso aqui ficará à disposição de vocês, esse seminário. Então, continuando, julgo fundamental que essas habilidades elas sejam incentivadas de forma constante. Como se faz para aprender e aprimorar o conhecimento ou prática sobre qualquer coisa? Isso é, assim como não podemos esperar que um estudante aprenda a ler e escrever bem após uma única aula, um par de aulas, uma porção de aulas, ou então a resolver problemas de matemática, ou dominar qualquer outra habilidade sem o devido ensino, exposição e treino, o exercício do sentir não deve se restringir a 1 ou 2 workshops de inteligência emocional, por exemplo. Mas pode e deve fazer parte das aulas, matérias e também das condutas institucionais. Uma analogia que eu gosto de fazer é daquela pessoa que quer ou perder peso ou ganhar massa muscular, por exemplo. Não basta ela ir uma vez na academia ou ela comer brócolis uma vez, mas ela deve se exercitar com regularidade e seguir uma dieta médica específica que tem um acompanhamento e uma duração. Ou seja, para funcionar precisa seguir uma disciplina e um programa, algo que felizmente está ao alcance das instituições de ensino. Um outro fenômeno contemporâneo que toca as nossas emoções e afetos cada vez mais, por vezes, visto por alguns de forma até mais ou menos intrusa, são os sistemas de reconhecimento automático da emoção. Muitas vezes, utilizando sistemas de reconhecimento automático da expressão facial. Esses sistemas já fazem parte do nosso dia a dia, estão presentes até mesmo nos smartphones, então em muitos aplicativos, quando você instala, você já dá um aceite ali nos termos e condições, e esse aplicativo utiliza a sua câmera frontal, vai escaneando o seu rosto, percebendo como você reage a publicações e a propagandas específicas, por exemplo. Isso é considerado muito intrusivo por uma série de pessoas. Um outro aspecto que diz respeito à utilização do reconhecimento emocional aliado à tecnologia tem a ver com as finalidades de justiça e segurança, uma vez que existe utilização em terminais rodoviários, grandes aeroportos, e isso permite muitas vezes identificar e antecipar frente a comportamentos suspeitos ou até condutas violentas. Agora eu estou falando isso porque eu quero sinalizar uma coisa. As máquinas estão sendo treinadas e ensinadas a reconhecer a emoção do outro, a emoção do homem, e eu sou um entusiasta da tecnologia e da inovação, mas
isso acaba me preocupando, né? Porque as máquinas estão sendo ensinadas a ler a emoção do outro e muitas vezes o homem não. Então há uma possibilidade, né, de que o homem passe a olhar cada vez mais para telas e para dados, ao invés de olhar, né, para faces, para o outro e para as emoções. E digo isso também porque costumo dizer, né, que muitas vezes uma face vale mais do que 1000 palavras. Então, se eu pudesse resumir a minha proposta para a emoção como chave da mudança, né, em uma palavra, essa palavra seria awareness, né, que é um termo técnico, né, mas que podemos compreender como consciência e como contato, sem negação, sem interrupção, sem preconceito. Contato pleno com o eu, contato com o outro e contato com o ambiente, o nosso meio em comum. E pensando em fazer uma análise minuciosa da vida emocional e explorar as fronteiras de contato, costumo levar em conta alguns aspectos como o contexto onde essa emoção ocorre, né? O horário, o dia, o evento que desencadeia essa emoção. A emoção em si, a sua valência, né? Estamos falando de um alívio, de um nojo, estamos falando de um medo, de uma ansiedade, né? De uma frustração, né? Qual a intensidade, qual a valência desse sentimento, é positivo ou negativo, né? Onde ocorre essa emoção, qual lugar do corpo ela ocorre, qual lugar do corpo você consegue percebê-la ocorrendo. O que fez você sentir essa emoção? É importante analisar. O que você fez ao sentir essa emoção, o comportamento, né, consequente, a sua reação. Em qual campo da vida isso aconteceu? Onde está acontecendo essa experiência emocional? É no campo profissional, é no familiar, espiritual, é relacionado à saúde física, etc. Bem como, né, é importante também se essa emoção ela é funcional ou se ela é disfuncional, se ela é adequada ou se ela não é adequada a um determinado ambiente e contexto, bem como as pessoas envolvidas a esse afeto. E com base nisso, na minha prática, eu percebi, né, que permite uma melhor compreensão da temporalidade, né, a cronicidade da emoção, quando elas costumam se manifestar, da própria situação, o contexto e as contingências, né, eventos ao redor que despertam essa emoção, da fisiologia, né, ou seja, as respostas e sensações do corpo durante a emoção, do próprio afeto, a identificação, a valência, a intensidade dessas sensações e da funcionalidade relacionada à adequação ou não dessa emoção dentro de um contexto. Então, para finalizar essas minhas falas de agora, possibilitar, né, a participação da plateia, a extensão da mesa principal, e avançar, né, com o debate que julgo importantíssimo, e até esclarecer algum ponto, né, que tenha ficado. Quero reforçar mais uma vez que as emoções fazem parte das nossas vidas, do nosso dia a dia, mais do que muitos de nós gostaríamos de admitir. E esse é um dos primeiros preconceitos que a gente deve enfrentar. Então, dessa forma, né, no trem das emoções, você é piloto ou passageiro? Pergunto porque a emoção pode dar vida aos seus castelos e a emoção pode dar vozes aos seus pesadelos. O que você vai fazer com elas? A chave para a abertura emocional está na fechadura. Obrigado. Bravíssimo. Doutor Caio, parabéns. Eu costumo dizer que no trem da vida, a nossa única missão é transformar a vida do outro. Porque no caixão a gente não leva absolutamente nada, a não ser o bem que fizemos ao próximo. Então, a necessidade emocional do outro deve ser o tema central da nossa vida. Todas as pessoas que se aproximam de cada um de nós têm que sair muito melhores do que chegaram. E eu também costumo dizer que a vida fará com cada um de nós individualmente. Agora eu coloco individualmente porque você me inspira nesse sentido. Somente o que nós permitirmos. Não adianta colocar a culpa no outro, não é verdade? Eu tenho muito prazer em recebê-lo, em conhecê-lo e tê-lo aqui. Muito obrigada. O senhor contribui muito com esta nossa audiência pública.